Olá pessoal! Então hoje eu trouxe para vocês a primeira maquiagem de 2022, é esse Cut Crease em tons quentes, espero que vocês gostem do tutorial. Não esqueçam então de se inscrever, se você ainda não for inscrito no canal, deixar o like e comentar o que vocês acharam dessa maquiagem. Então, como sempre, eu começo com a minha base de sombras da Bitarra, que até que enfim está fazendo buraco. Já tenho há muito tempo e agora que parece estar acabando. E hoje eu vou usar a paleta da Ludurana, a Luxo, e eu começo aplicando um vermelho. Tive que cortar aí a parte do vídeo para ficar mais próximo, e não apareceu muito bem, mas é um tom de vermelho mais escuro na paleta, mas quando aplica ele fica até que um vermelho bem vivo. Então, eu aplico ele algumas vezes para deixar bem pigmentado. E depois eu venho com um tom de laranja, que tá do lado do vermelho que eu apliquei. Ele é um laranja bem forte, então ele ficou muito próximo ao tom do vermelho. Depois eu vim com o amarelo para fazer o degradê, porque eu queria um tom de laranja mais claro, que ficasse, né, vermelho, laranja e amarelo. E como o outro laranja ele era muito próximo ao vermelho, não fez essa conexão. E depois eu acabei pegando um laranja e colocando entre o amarelo e esse laranja mais forte. E eu achei que ficou no degradê que eu queria. Então foi vermelho, laranja e amarelo, esfumando até ficar uma transição bonita. Como eu iria fazer o cut crease e deixar essa parte mais clara, né? Eu não pretendia não aplicar nenhuma sombra nessa divisão, como se ficasse uma fita. Eu precisei vir com um demaquilante e um cotonete para limpar essa região. Não tinha como aplicar o corretivo em cima, senão ia manchar. Então, primeiro faz a limpeza com o demaquilante, para depois vir com o corretivo. Só assim mesmo para essa região ficar exatamente da cor que eu queria, no caso, tom de corretivo, um tom mais claro. Então, eu uso o corretivo da Natura e como o pincel, eu uso um pincel de lábios para fazer isso, porque eu acho ele menor, mais arredondado, acho mais fácil para fazer. Eu não tenho muita prática com cut crease, então eu demoro um pouquinho para fazer esse recorte. Vai aplicando e já espalhando o corretivo para não acumular. Então, depende muito do formato da pálpebra de cada um para saber aonde seria o local certo para cortar esse cut crease, né? Como eu queria deixar essa região clarinha, eu apliquei uma sombra mais do tom da minha pele, mas poderia ser um pó também, pó compacto ou solto. E aí eu vim com a sombra preta da mesma paleta, um pincel chanfrado, para já começar a fazer a parte da pálpebra móvel. Então, eu puxei como se fosse um delineado, só com a sombra preta. Apliquei até o final e vim aplicando as mesmas sombras que eu tinha feito no côncavo. Então, primeiro eu vim com o vermelho mais escuro, tom mais forte, logo após o preto. E tem que ir imaginando aquele traço que vai ficar em branco. Então, vai contornando com a sombra, com cuidado, para não ultrapassar essa linha imaginária. Aplico o laranja mais escuro, depois eu apliquei o laranja intermediário e o amarelo no início. E vou reforçando aí para deixar essa linha da mesma grossura. Com bastante cuidado, que a minha pálpebra é bem flácida, então tem que fazer com calma. E eu acabei aplicando um marrom ali entre o preto e o vermelho, porque eu achei que a transição do vermelho para o preto não estava muito bonito. Mas foi só um pouquinho para fazer um degradê mesmo. O final eu vim com um delineado, que eu uso o da Color Make, a tinta facial da Color Make, para poder fazer a ponta mais fininha e deixar ainda mais preto, apesar da sombra da Ludurana ser bem preta, mas eu queria deixar mais contornado. Então, eu fiz esse acabamento em volta com o delineado, a parte de baixo os mesmos tons, vermelho, laranja e amarelo. Fiz o cantinho interno com o mesmo delineador da Color Make, deixei esse cantinho bem grosso, bem aparente. E faço a parte de cima também do olho delineado para fazer esse contorno na raiz dos cílios. Acho que ficaria mais bonito assim, tudo preto ao redor.
E aí esse final eu tive que ligar com o final do delineado. Essa parte não tinha sombra preta, mas eu deixei um risquinho bem fino, então acho que ficou bonito. Apliquei um lápis de olho, mais para dar um acabamento, como eu tinha passado o preto em volta. Aí eu vim só esfumando o lápis. E ficou assim, deixei o vídeo mais acelerado para não ficar tão cansativo de assistir, mas o esfumado tem que trabalhar, né? Demorou, confesso que demorei 1 hora para fazer essa maquiagem, mas não é difícil, só é trabalhosa mesmo. Dá para fazer com outros tons, acho que com tons frios ia ficar bem bonito, assim, um verde, azul e roxo também. O batom é o Bruna, da Bruna Tavares, e é isso por hoje.